A paz do Senhor, meu irmão. Vem mais uma vez juntinho conosco aí aprendermos a palavra de Deus. Eu quero levar hoje para você um assunto importante também. Você sabe o que é estar preparado para aguardar a vinda do Senhor? Então vamos levar para você nesse momento essa instrução. Esteja preparado para a vinda do Senhor. Mas o que é estar preparado para a vinda do Senhor? Então vamos agora levar esse esclarecimento para vocês. Vamos agora levar essa orientação, porque é muito importante a gente estar esclarecido do que é estar preparado para a vinda do Senhor. Porque a igreja tem que estar aguardando sim o Senhor, porque Ele fez uma promessa que voltaria. E a igreja não pode jamais desaperceber dessa promessa. A promessa da vinda do Cristo ressurreto, do Messias enviado, do Salvador do mundo, do dono da igreja, aquele que fundou, estabeleceu a igreja, que é os povos, os pecadores de todas as nações, de todos os lugares, que se arrependeram e se converteram a Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Então vamos agora ver o que é estar preparado para a vinda do Senhor. Vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre isso e qual foi a orientação de Jesus dentro dessa realidade que Ele quer que a sua igreja esteja vivendo, tá certo? Vamos aprender o que é estar aguardando o Senhor, estar preparado. Mas, primeiramente, para que você esteja preparado para esperar o Senhor, você tem que primeiramente estar no Senhor. Então quero levar essa orientação para você. Ninguém pode estar preparado para aguardar o Senhor se não estiver no Senhor. Eu quero levar essa orientação para você. E o que é estar em Cristo? O que é estar em Jesus? Vamos levar para você essa orientação maravilhosa, magnífica e muito esclarecedora para você. A partir daí, vamos ver, vamos entender o que é estar preparado para a vinda do Senhor, tá certo? Quem está em Cristo está preparado para a vinda do Senhor. Estar preparado é estar em Cristo. Não é outra coisa, irmãos. É uma coisa bem simples. Você só pode estar preparado para a vinda do Senhor se você estiver em Cristo. E você estando em Cristo, você está preparado para a vinda do Senhor. Mas vamos lá. E como é que nós estamos em Cristo? Qual é o conceito de estar em Cristo? Biblicamente, eu vou levar para você essa instrução. Porque há uma diferença de estar numa igreja, numa religião, num conceito, e há uma diferença de estar em Cristo. Porém, você e eu, nós, só podemos estar preparados para a vinda do Senhor se estivermos em Cristo. Dá para entender, meus irmãos? Então estou levando essa orientação para vocês. Estar em Cristo é o seguinte: quem está em Cristo, como diz a palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, aparta-se da iniquidade. Estar em Cristo é viver uma vida à parte da iniquidade que o mundo hoje vive. A palavra de Deus nos diz também lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Logo, pois, quem está em Cristo não é mais a mesma pessoa com o sentimento, com as ações, com as atitudes, com os pensamentos, com os conceitos pessoais. Quem está em Cristo é nova criatura. Ser nova criatura é ser restaurada, transformada por Deus e ter um novo entendimento. É o que diz lá em Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, portanto, logo esse alguém vai mostrar uma vida diferente, pensamentos, intenções, atitude, comportamento, porque agora ele é uma nova criatura. E essa nova criatura ela vai manifestar um novo viver no seu interior. Porque ser nova criatura não é sinal de mudar as vestes. Porque muita gente tem mudado as vestes, mas continua a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas ira no coração,
com as mesmas falas, com os mesmos comportamentos, e aí logo se vê com os mesmos entendimentos, e aí logo se vê que essa pessoa não é uma nova criatura. Ainda ela não foi regenerada, ainda Cristo não habitou nela, através do Espírito Santo. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a gente podemos ver também o que é estar em Cristo. Estar em Cristo é uma pessoa dar bons frutos, começar a dar bons frutos, frutos que glorifiquem a Deus, frutos que magnifiquem, que honrem, que exaltem a Deus pela sua atitude, pelos seus comportamentos, pela sua forma de agir em determinada situação. Porque uma pessoa que está em Cristo, ela começa a dar bons frutos, como diz lá na carta do Evangelho João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículos 5 e 6. Jesus disse: aquele que está em mim dará frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então logo quem está em Cristo dá vários frutos. Esses frutos se referem ao comportamento, às atitudes, às ações diante de várias situações que vamos viver. Antes agíamos diferente. Antes era iracundo. Antes éramos brabos. Eram revidador de ofensa. Antes nós iríamos para cima. Antes trocávamos também farpa com as pessoas. Discutia, também agredia. Agora, se uma pessoa está em Cristo, ele agora não age mais desse jeito. Os frutos do Espírito dá a ele longanimidade, paciência, amor, fé. E essa pessoa agora vai agir dentro de um comportamento que vai glorificar a Deus na sua fala, na sua forma de responder, na sua forma de se comportar diante de uma agressão. Então essa pessoa agora está em Cristo, logo se vê que ela é uma nova criatura e dá o fruto do Espírito, como diz lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, o versículo 5 e o 6, que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, eles passam a dar bons frutos. Se ele odiava, ele passa agora a perdoar. Se ele desejava o mal, ele agora passa a desejar o bem. Se ele, antes, ele era brabo, respondedor das aflições, das ações que vinham contra ele, ele agora passa a suportar e a amar e a orar pelaquela pessoa que persegue ele. Isso é o fruto do Espírito. Os que estão em Cristo Jesus devem andar como ele andou. Lá na carta do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, no capítulo 2, aliás, versículo 3 ao 6, diz a palavra de Deus que todo aquele que está nele deve andar como ele andou. Estar em Cristo é andar como Cristo andou. E como foi que Jesus andou? Jesus andou perdoando, Jesus andou suportando, Jesus andou padecendo, mas sempre na vontade do Pai. Ele sofreu, ele passou dificuldade, ele foi traído, mas nunca odiou aquele que lhe traiu. Ele foi zombado, mas nunca odiou aquele que lhe zombou. Ele foi desprezado, mas nunca desprezou os que desprezaram. Ele foi rejeitado, mas nunca rejeitou. Ele era manso e humilde de coração. Ele tinha palavras doces para quem vinha para ele com fúria, palavras sábias. Então nós temos que andar como Cristo andou. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não imite o homem, porque você vai se decepcionar. O homem ele é falho, o homem ele é errante, o homem ele é egoísta. Ele sempre vai buscar o seu bem, a sua própria satisfação. Imite a Cristo. Então, estar em Cristo é andar como ele andou, humilde, manso de coração, perdoando, ignorando as ofensas, sofrendo, padecendo, mas se mantendo na vontade de Deus. Quando era injuriado, não injuriava. Hoje nós agimos diferente. Mas estar em Cristo é buscar os comportamentos de Jesus e se mostrar com o mesmo comportamento. Quando você estiver numa situação de pecado, de tentação, você faça uma pergunta para você mesmo. Será que Jesus, ele fazia isso ou aquilo?
Eu digo isso para você porque isso me ajuda. Quando eu estou prestes a odiar uma pessoa que me maltrata, que fala mal de mim, que me aborrece, eu pergunto na minha consciência, o que Jesus fazia? Perdoava ou guardava rancor dela? Jesus perdoava, porque Jesus ensinou perdão, amar quem te odeia, orar por quem te persegue, faz o bem a quem te faz mal. Você tem que conhecer o que Jesus deu de exemplo, seguir os exemplos de Jesus e passar a guardar a palavra do Senhor. Quem é o seu exemplo? É o homem que está na frente? Você vai se decepcionar. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, estar em Cristo é guardar a sua palavra, viver o seu exemplo, se esforçar para andar como ele andou. E temos que andar. A palavra de Deus nos diz isso. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, deixa eu conferir aqui para você, porque é muito bom estar dando o capítulo da referência exata da Bíblia, para as pessoas não ficarem confusas. Capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, em Jesus. Glória a Deus. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 3, o 4, o 5 e o 6. Essa verdade para você conhecer. Então, o que é estar preparado? Estar preparado é estar em Cristo. Estar em Cristo é viver tudo o que Ele ensinou e seguir os seus exemplos. Ainda que isso nos constranja, ainda que isso não nos traga lucros nem benefício, ainda que isso nos acarrete consequência, mas nós temos que viver o que Jesus nos ensinou e seguir o exemplo dele para estarmos nele. Estar em Cristo é dar bons frutos, é andar como ele andou, é ser uma nova criatura, é apartar-se da iniquidade. Isso é estar em Cristo, isso é estar preparado, é estar firme no verdadeiro Evangelho. O que é estar preparado? É estar firme no verdadeiro Evangelho, com a fé em Jesus, não mover essa fé para nenhum outro lugar. A fé em Cristo, guardar essa fé, perseverar nessa fé, viver nessa fé, vencer os combates por essa fé. Isso é estar preparado. É vigiar contra os falsos profetas que vêm com outras doutrinas, que traz outros ensinamentos, linha de pensamento do homem, conceitos de organizações, de denominações, pensamentos humanos. Você tem que estar firme no Senhor, estar preparado. É estar em Cristo e não se mover dele para nada. Estar em Cristo é viver na palavra dele, seguir o exemplo dele, andar nos mandamentos que ele nos deu, não no que os homens e as religiões mandam você andar. Então, o que é estar preparado para a vinda do Senhor? É estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É dar bons frutos, é ser uma nova criatura, é andar nos seus mandamentos, é apartar-se da iniquidade, é seguir o exemplo de Cristo. Isso é estar em Cristo. Agora, estar em Cristo requer de nós uma decisão. Se você quer estar em Cristo, isso vai lhe acarretar uma decisão. Primeiro, para você estar em Cristo, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho que mostra à humanidade Cristo como a porta da salvação. Para você estar em Cristo, você precisa ouvir a mensagem do Evangelho que convida o homem a receber o amor de Deus, a receber a graça de Deus, a receber o perdão de Deus através de Cristo. Para você estar em Cristo, você tem que ouvir a mensagem do Evangelho, que é o convite de Deus para trazer o homem a seu Filho Jesus Cristo. Para você estar em Cristo, você tem que estar através da mensagem do Evangelho. Como vão crer se não há quem pregue? E como ouvirão daquele de quem não foi anunciado? É preciso ouvir dele, de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ouvindo de Cristo. É preciso anunciar a Jesus para que o pecador ouça o convite de Deus e aceite o chamado de Deus com a decisão que Deus deu a ele
com a escolha que ele pode tomar de sim ou de não. Segunda coisa, quando você ouve a mensagem do Evangelho, ouve o chamado de Deus, ouve o convite de Deus, agora você vai escolher se quer ou não. E se você aceitar, existe uma condição. Você precisa renunciar, negar-se a si mesmo, seguir ao Senhor todos os dias da sua vida, enquanto aqui estivermos a viver. Essa é a condição. Primeiro, ouvir a mensagem do Evangelho, se converter a Cristo, aceitando a condição que Ele oferece para que a gente receba o perdão de Deus através dele. É convertendo-se ao Senhor, negando-se a si mesmo, renunciando o desejo egoísta do homem, da natureza pecaminosa. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É preciso tomar essa decisão. Depois que se ouve a mensagem do Evangelho, Deus convida o homem, mostra a condição, e o homem decide se quer ou não. E muitos não querem, porque não estão dispostos a negar-se, não estão dispostos a renunciar. E o homem só pode estar preparado para a vinda do Senhor se ele estiver em Cristo. O homem só pode estar participante das promessas de Deus se ele estiver em Cristo. O homem só terá a vida eterna se ele estiver em Cristo. O homem só terá o perdão de Deus se ele estiver em Cristo. O homem só receberá o amor de Deus se ele estiver em Cristo. Sem Cristo, João 3,36, aquele que tem um filho tem a vida eterna, mas quem não tem um filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Romanos capítulo 8, versículo 1, aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Os que não estão em Cristo estão no alvo da ira de Deus. Se não buscar o Senhor enquanto pode achar, estão perdidos para a eternidade. Porque sem Cristo, o homem está à mercê do juízo de Deus, sem ninguém para lhe socorrer, porque só Jesus é o Salvador e o resgatador das nossas almas. Então, estar em Cristo é receber de Deus o caminho que Ele nos oferece, largando a nossa vida velha, renunciando às nossas vontades, os caminhos que andávamos, e passar a andar no caminho de Deus, e ser restaurado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá um novo entendimento, nos dá capacidade para resistir e vencer os desejos da natureza humana. Com a graça de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus, Ele habita em nós, nos selando para a possessão de Deus, e nos guardando e nos ajudando em nossas fraquezas, e com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Então você precisa primeiramente estar em Cristo para estar preparado. Ninguém está preparado para a vinda do Senhor se não estiver em Cristo. E para estar em Cristo é preciso ouvir a mensagem do Evangelho e entregar-se a Jesus. Não é estar numa igreja, porque muitos estão na igreja, mas não estão em Jesus. O chamado de Jesus é para vir a Ele e não para se filiar à igreja, porque a igreja vai ser o pecador que se arrepender. Então nós estamos estudando isso, vendo isso nesse momento. Estar preparado é estar firme no Evangelho, é crer na palavra de Deus, não se mover dela para canto nenhum, nem ser levado por vento de doutrinas, é estar firme nos ensinos apostólicos, é estar firme na sã doutrina do Senhor, é estar atento às advertências de Jesus que Ele nos deu. Estar firme no Senhor, irmão, estar preparado, é estar guardando os conselhos, as orientações, as advertências de Jesus. Se você pegar o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, e você ler todo aquele contexto ali, o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus nos dando orientações e advertências muito maravilhosas. Que se a gente guardar tudo aquilo, se a gente propor no nosso coração, viver aquilo cada dia, se enquadrar naquilo que Jesus ensinou, vamos estar preparados, vamos estar em Cristo para aguardar o dia em que a trombeta vai soar, os crentes subir, os que estão em Cristo, para a glória eterna. Jesus, no Sermão da Montanha,
Ele ensinou, ele nos deu instrução maravilhosa, irmão. Uma das principais que a gente ignora muito é a que Jesus falou que quando nós fomos até o altar levar uma oferta a Deus, se lembrarmos que temos algum irmão alguma coisa contra nós, é necessário ir até ele, reconciliar-se com ele, para depois vir e oferecer a nossa oferta ao Senhor. Deus, ele exige isso de nós, porque ninguém pode ir a Deus com o coração magoado, odiando o outro, nem em conflito com o outro. É preciso o coração limpo, puro, de ódio, de mágoa, de rancor. E muitos estão pregando, louvando, cantando, estão falando em nome de Deus, com o coração cheio de mágoa, cheio de indiferença, cheio de rancor com o seu irmão. É preciso estar atento para isso, para não ficar ao léu. Tem que ser prudente. Tem que tirar essas coisas que atrapalham a nossa comunhão plena com Deus. Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos faz mal, orar por quem nos persegue. E isso não é fácil, irmão. Mas se você quer estar em Cristo, você tem que viver isso, porque pela sua natureza humana você não vai conseguir. Mas se você se submeter ao Senhor, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor Jesus, você vai vencer e vai conseguir liberar o perdão. O perdão não da boca para fora, mas do coração para fora, de dentro. Isso é estar em Cristo, é guardando tudo isso que Deus nos orienta, que Jesus nos ensinou, os ensinamentos dele. Está preparado? É estar em Cristo, seguindo a Ele, os passos dele, as orientações dele. Jesus nos advertiu muito sobre a sua vinda. Jesus nos orientou muito a estar pronto naquele grande dia que Ele vier, que Ele disse que ninguém sabe esse dia, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Está determinado esse dia por Deus e nós não sabemos o dia e a hora. É necessário estar vigilante, ser prudente, perseverar em oração, vigiar, e não nos deixar cair em tentação. Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 13. Jesus nos manda ter cuidado com os falsos profetas. Jesus nos adverte para não esfriar o nosso amor. Jesus nos adverte para perseverar até o fim. E ele começa a nos advertir. Mateus 24, 42 ao 44. Jesus nos ensina a vigiar, porque não sabemos o dia e a hora, para não ser pego de surpresa, para que o ladrão não roube o que já ganhamos. Mateus capítulo 26, 40 e 41. Jesus nos adverte sobre o sono, para que não estejamos dormindo, mas vigilantes. O sono não é o sono do corpo, não é o sono natural que Jesus fala. É o sono espiritual que o homem fica desapercebido das verdades de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 32 ao 37. Mais uma vez Jesus nos adverte para não estar desapercebido, porque não sabemos o dia nem a hora. Está sempre vigiando para não ser pego de surpresa, para não ser pego dormindo, para não estar, para que a gente não esteja naquele grande dia desapercebido desse dia que o Senhor está para manifestar para a sua igreja. Jesus está sempre nos advertindo. E lá em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36, Jesus nos adverte sobre a busca e a satisfação dos nossos próprios desejos. Ele manda nos ter cuidado, para que a gente não dê mais atenção à busca pelos nossos desejos e pela nossa satisfação. Devemos buscar mais a vontade de Deus na nossa vida e negar mais a nossa. Jesus começa a nos orientar a ter cuidado, a não se preocupar com as ansiedades, com as preocupações desta vida. Jesus nos ensina a não perder tempo, porque a preocupação das coisas desta vida pode nos tirar a visão e nos tirar a direção de buscar ao Senhor. Jesus nos adverte a vigiar em todo o tempo em oração, porque o tempo está próximo. E aí a gente vê, estar em Cristo é viver como Jesus viveu, com a fé nele, seguindo a ele, os passos dele, para estar preparado naquele dia. Estar preparado é estar em Cristo. Estar em Cristo é você decidir, ao ouvir a mensagem do Evangelho, renunciar à sua vida e aceitar a mensagem que Deus lhe enviou,
que em Cristo Jesus nós somos salvos, libertos e transformados para estar com o Senhor na eternidade. Amém? Deu para você entender? E que Deus abençoe você, que você seja orientado, esclarecido e saiba, esteja em Cristo e não em nenhum outro lugar, porque você só vai estar preparado para a vinda do Senhor se estiver em Cristo. E se